E essa é a face de quem acabou de gravar 6 minutos de vídeo sem o microfone. Gente, eu dei uma sumida, eu sei. Mas deixa eu tirar isso aqui. Eu dei uma sumida. Eu sei. Fica melhor assim ou assim? Eu acho que fica melhor assim. Comentem. Eu dei uma sumida, eu sei. A internet novamente está assim, ó, em fervorosa, em polvorosa atrás de mim. Já me mandaram mensagem, me ligaram, TV me ligando. Cara, gente, calma, eu tô aqui. Gente, eu estou aqui. Eu não saí daqui, eu continuo aqui. Eu só, nas últimas semanas, sim, não gravei vídeo. Desculpa, peço perdão a todos. Hoje eu quero ser muito direto ao ponto, quero falar sobre performance. Vamos falar sobre performance. Antes disso, dê o seu like, comente nesse vídeo, manda pros seus amiguinhos, só aqueles que você gosta, aqueles que você não gosta, você não manda, na verdade você pode mandar também. E, como eu sempre falo, você pode fazer todas essas coisas apenas se você quiser. Se você não quiser, você automaticamente não é mais uma pessoa legal. Então, fica esse recado aí, mas você é livre para fazer o que você quiser. Beleza? Gente, hoje eu queria falar sobre performance. Primeiro eu quero começar falando que performance de internet é mentira. Já vamos começar por aí? Vamos começar por aí? Bom, hoje em dia a gente tem visto que na internet, principalmente, né? Se você é jovem, não só se você é jovem, mas se você não está morando num iglu, você sabe que nós temos diversos, hoje talvez milhares de influenciadores que mostram uma rotina meio irreal, que mostram rotinas que simplesmente não tem como fazer. Em que o cara acorda às 3:30 da manhã, corre 67 quilômetros, depois ele faz um treino de musculação em que ele faz 700 quilos no leg press, ele treina por 2 horas, e ainda é 5 horas da manhã. E daí ele vai, faz o dia dele, ele trabalha, ele tem 18 empresas e, cara, ele tem muito dinheiro. E assim, também os filhos dele são lindos, a esposa dele também, o casamento dele é perfeito, sabe? A vida dele é perfeita. Mas na realidade a gente percebe que simplesmente essa vida não existe. Que isso é completamente irreal e que a gente sabe que, cara, a gente é humano, né? E essa pessoa também é humana, que essas são rotinas humanamente impossíveis de serem feitas. Então a primeira coisa que a gente tem que quebrar aqui, nós como geração assim mais nova, que crescemos com a internet, crescemos vendo esse tipo de rotina, a gente tem que tirar da nossa cabeça que esse tipo de rotina tem como fazer. Porque senão a gente vai estar sempre se acusando e sempre meio andando assim debaixo de uma condenação, achando e tendo a convicção de que a gente não está sendo produtivo, que a gente não está fazendo nada. Por quê? Porque nosso ponto de referência é o cara que tá postando uma parada no Instagram, que os stories, assim, pô, cada story, sei lá, 15, 20 segundos, e o cara posta 50 stories por dia, cara, isso é uma fração do tempo do dia dele, entendeu? Ele não, provavelmente ele não fez 20% do que ele postou que ele fez, certo? Então, primeiro a gente tem que tirar isso e entender que performance de verdade, algo que realmente traz frutos, não é sobre intensidade, não é sobre o quantas milhares de coisas eu consigo fazer em um dia só, mas é sobre poucas coisas que eu faço de forma consistente durante muito tempo. E é isso que vai efetivamente gerar frutos, é isso que vai gerar resultados no longo prazo. Só que a nossa geração, infelizmente, por vários motivos, não só por esses motivos que eu acabei de citar dessas pessoas com rotinas irreais, mas porque hoje nós temos estímulos demais, nós estamos hiperestimulados, a gente não come bem, a galera não treina, a galera não faz nada. E se criou essa parada de que, pô, tudo tem que ser imediato, de que falar de longo prazo, falar de, cara, você tem que ser consistente ao invés de intenso, isso dói nos nossos ouvidos. Isso dói, porque isso é mais difícil, pô. É mais fácil eu ser muito intenso hoje, não ter que fazer mais nada, do que eu entender que, não, pô, calma aí, eu preciso ser consistente durante bastante tempo para que eu realmente veja um resultado efetivo na minha vida. E isso, gente, vale para absolutamente tudo. Isso vale para academia, isso vale para dinheiro, isso vale para acumular conhecimento, isso vale para absolutamente tudo. E tem uma frase que eu gosto muito de um cara chamado Robert Collier, que ele foi um escritor no século passado, e ele escreveu o seguinte: o sucesso nada mais é do que a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. Porque a realidade é isso. Quando a gente vai ler alguns livros, eu tive a oportunidade de ler alguns livros e ler alguns estudos de psicólogos estudando pessoas de sucesso, sejam empresários, mas principalmente atletas de sucesso. E quando eles olharam para a rotina desses caras, até um livro que eu recomendo para vocês, o livro Mindset, o nome, da Carol Dweck, é um livro sensacional que fala sobre isso. Ela estudou vários empresários, vários atletas de sucesso. Ela percebeu o quê? Que a rotina desses caras ela é meio monótona. Os caras são tipo, cara, top atletas, top empresários, mas eles têm uma rotina monótona. Eles vão mais ou menos para os mesmos lugares.
eles fazem mais ou menos as mesmas coisas, só que um segredo, durante muito tempo, durante anos, eles se mantêm consistentes fazendo aquela rotina que eles entenderam que era a melhor rotina para eles. E isso, no longo prazo, no médio e longo prazo, gerou frutos para eles. Frutos de performance, resultados, né? Isso a gente pode ver também com conhecimento. Né? Pessoas que adquiriram muito, que acumularam muito conhecimento ao longo da vida, não foi porque uma semana o cara resolveu ler muito, ele leu 5 horas por dia. Não, cara, foi uma vida de leitura, foi uma vida de estudo em que consistentemente ele estava sempre estudando. E de novo, isso vale para dinheiro também, né? Do que adianta eu sair, sei lá, roubar um dinheiro ou fazer um empréstimo no banco, conseguir um monte de dinheiro do nada, mas assim, isso não vai ser sustentável. Né? Até tem um provérbio que fala sobre isso, vou ler aqui para você. Provérbios capítulo 13, no versículo de número 11, vai dizer o seguinte: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então, eu diria aqui que não somente o dinheiro ganha com desonestidade, mas talvez o dinheiro ganha com pressa demais. Porque daí, o que adianta? Você ganha um monte de dinheiro, você estraga a sua saúde durante 6 meses, 1 ano para conseguir um monte de dinheiro, só que daí você vai ter que ficar parado depois, você não vai conseguir trabalhar, mano. Porque daí você vai gastar todo o dinheiro que você ganhou, você vai gastar agora no hospital, com remédio, na sua cama. Porque agora você não consegue mais trabalhar. Então, a gente tem que entender que não é só sobre a intensidade, mas é sobre a consistência e quanto de tempo que a gente está mantendo essa caminhada. E, para finalizar, gente, nós temos que ter uma visão mais holística da vida. Quando eu digo visão holística, eu tô falando assim, entender a vida, entender a nossa rotina, pensar a nossa rotina de forma mais generalizada. Em de que eu não tô só assim, focado em uma coisa só, mas eu entendo quais são as prioridades da minha vida, o que é negociável, o que é inegociável. Eu monto a minha rotina, eu estabeleço a minha rotina a partir disso. Eu penso em sistemas de ação ao invés de pensar em resultado. Beleza, eu quero ter dinheiro, ok. Tá lá na frente isso daí. Mas o que eu tenho que fazer hoje e consistentemente para chegar nesse lugar? E a partir daí eu penso a minha rotina, a partir daí eu desenvolvo a minha rotina para que eu me torne a pessoa que vai conseguir chegar naquele resultado. Então, primeiro eu tenho que entender quais são as prioridades da minha vida. E talvez as suas prioridades vão ser diferentes das minhas. Talvez o que você vai entender que é essencial no seu dia a dia, cara, sei lá, você vai ter que treinar, você vai ter que ler, e eu vou entender outra coisa. Mas que você pegue isso e, cara, não importa, você vai ler 10 páginas por dia, cara, leia 10 páginas por dia, mas leia todos os dias. E você vai ver um efeito a longo prazo disso enorme. Cara, é treinar? Cara, treina, mas treina, cara, recorrentemente, sei lá, 3, 4, 5 vezes por semana. E você vai ver um efeito a longo prazo enorme. Isso vale com trabalho, que nem eu falei, isso vale com dinheiro, isso vale com dieta, isso vale para relacionamentos, isso vale para tudo. Então que a gente como geração, nós mais novos, possamos realmente ter essa visão mais holística da vida e ter essa visão mais geral da vida, em que a gente não fica só focado numa coisa só, mas a gente entende quais são as nossas prioridades, aonde a gente quer chegar, e a gente de forma racional construa a nossa rotina, construa os nossos hábitos, para que a gente se torne o cara, a pessoa que vai chegar naquele lugar que a gente quer chegar. Beleza? Gente, é isso. Comentem aí, eu tô tentando parar de ser repetitivo, eu percebo que às vezes eu sou meio repetitivo e repito a mesma coisa 30 vezes, peço perdão por isso, mas comenta aí o que você acha aí, entendeu? E é isso aí, que Deus abençoe você, bom dia, boa tarde, boa noite, é nóis.